Existe uma lei universal escondida à vista. Uma que governa não apenas o mundo subatômico, mas a arquitetura da sua realidade. Não é barulhenta. Não demanda atenção. Mas uma vez vista, reescreve tudo o que você pensava saber sobre a criação. É chamada de princípio da simplicidade. E aqui está. Quanto menos resistência em seu campo, mais rápido a realidade colapsa em forma. Não o mais desejo, não o mais esforço, não as mais horas de foco, mas a menos resistência. Para entender isso, temos que entrar na mente de David Bohm, um dos físicos quânticos mais revolucionários do século XX. Bohm propôs algo radical: que a realidade se desdobra de uma ordem invisível sob o que vemos. Um movimento oco, um campo implicado unificado do qual todas as coisas emergem. Em suas palavras, a ordem explícita, o mundo físico, é o desdobramento da ordem implicada, o campo de potencial infinito. Em termos mais simples, tudo o que você poderia imaginar já existe como uma possibilidade no campo. Você não atrai seu futuro. Você se sintoniza nele. Você não constrói o resultado. Você o seleciona de um menu de realidades infinitas. Mas aqui está o paradoxo. Sua seleção não vem de querer. Vem de alinhamento. E o alinhamento só ocorre em simplicidade. Vamos trazer Neville Goddard. Ele ensinou que a presunção se endurece em fato, não esforço. Presunção, uma presunção limpa incorporada, emocionalmente saturada de que já está feito. E o que é presunção realmente? É uma certeza vibracional, uma clareza interna, uma simplicidade mental e emocional. Agora, pause, respire, deixe esse loop ficar aberto. Você foi ensinado a se esforçar, a agir, a falar isso para a existência. Mas no modelo quântico, ressonância é causalidade, e ressonância não pode emergir do ruído. Quanto mais você interfere, analisa, questiona e ajusta. Quanto mais estática você injeta em seu campo, e o campo não filtra intenção, ele reflete vibração. Aqui está o quebra-cabeça que a maioria perde. O desejo não é o problema. Mas quando o desejo é fundido com dúvida, cria resistência, e a resistência atrasa o colapso. É por isso que algumas pessoas manifestam facilmente e outras lutam não por causa da sorte, mas porque algumas são simples em sua crença e outras estão enredadas em complexidade. Os que manifestam com graça têm uma coisa em comum. Eles renderam o como, o quando, e a necessidade de controlar. Eles escolheram uma realidade e então se tornaram a frequência dela. Deixe-me mostrar como isso funciona na natureza. Uma semente não se esforça para se tornar uma árvore. Ela mantém um projeto perfeito codificado em simplicidade. Quando o ambiente está certo, sol, solo, quietude, ela cresce. Não do esforço, da expressão. O campo de potencial responde da mesma forma. Seu desejo é a semente. Sua coerência é o solo. A simplicidade é a luz solar que permite que emerja. Mas o que bloqueia esse processo? Muito fazer, muitos deveres, muitos sinais mistos. Você pede abundância, mas vibra urgência. Você pede amor, mas vibra falta de valor. Você quer clareza, mas analisa demais cada sinal. E assim o campo atrasa não como punição, mas como precisão. O colapso só pode ocorrer quando sua onda é estável e estabilidade é simplicidade. Agora vamos ancorar a ciência. Em termos quânticos, o colapso da função de onda, quando uma probabilidade se torna uma partícula, não é aleatório. É baseado em observação filtrada através de coerência vibracional. Seu sinal interno estabiliza um resultado em visibilidade. E quanto mais rápido essa coerência é alcançada, mais rápido é o colapso. Então aqui está o fio de ouro. Simplicidade não é passividade. É precisão. É a arte de se tornar tão vibracionalmente limpo, tão emocionalmente alinhado que o campo não tem escolha senão cristalizar o que você se tornou. Pense nisso como sintonizar um rádio. Você não faz a música. Você não força a canção. Você simplesmente encontra a frequência exata e a música aparece. Ela estava sempre lá. Mas se torna real quando você para de tentar sintonizar todas as rádios ao mesmo tempo. Esse é o princípio da simplicidade. Mas aqui está a volta final. As pessoas temem a simplicidade porque a complexidade lhes dá uma desculpa. Não está aqui porque estou perdendo uma etapa. Não está funcionando porque ainda não cicatrizei o suficiente.
Talvez eu precise fazer mais. Mas a simplicidade remove os locais de esconderijo. Ela o confronta com a verdade incômoda. Você é o guardião. Sempre foi. Não é sobre culpa. É sobre poder. Porque uma vez que você percebe que sua realidade não é ganha mas permitida, você para de tentar controlar o campo e você começa a colaborar com ele. Então vamos fechar o loop. O princípio da simplicidade não é uma técnica. É um estado onde o desejo se torna identidade, onde o pensamento se torna conhecimento, onde você não pergunta mais como isso vai acontecer, mas vive a partir de, claro, já está feito. Porque na ordem implicada do universo, já está feito. Você não está criando. Você está escolhendo. Você não está subindo em direção a isso. Você está se sintonizando nele. E uma vez que seu sinal se torna estável, claro, coerente, simples, o universo colapsa ao seu redor como um ímã arrebatando metal para o lugar. Não porque você forçou, mas porque você se tornou. E agora em nosso capítulo final, iremos mais fundo. Não em entendimento, mas em incorporação. Porque a simplicidade não é algo que você faz. É algo que você é. Vamos nos tornar a frequência. Você viu agora o que poucos verão. Que a chave para a manifestação quântica não está escondida em intensidade, complexidade ou busca interminável, mas na clareza sagrada da simplicidade. Não é encontrada em tentar mais, mas em sintonizar mais profundamente. E agora a verdadeira pergunta emerge. Como você vive isso? Como você se torna a frequência da simplicidade, não apenas em pensamento, mas em ser? Começa com uma mudança de identidade. A maioria das pessoas tenta manifestar como se estivessem fora do processo. Como uma criança pedindo um presente ao universo. Mas você não está fora do campo. Você é o campo localizado em forma temporariamente esquecendo sua autoridade criativa. Cada célula em seu corpo é uma antena quântica. Cada emoção um sinal. Cada crença um seletor. Simplicidade não é algo que você aplica às suas manifestações. É o estado para o qual você retorna quando se lembra de quem você realmente é. Então a prática não está em fazer mais, mas em desfazer o ruído. Desfaça a dúvida. Desfaça a performance. Desfaça a ilusão de que você deve provar seu valor para a realidade. Em vez disso, volte ao centro silencioso, o olho da tempestade, o ponto imóvel dentro de você onde todas as linhas do tempo convergem. A partir desse centro, faça a si mesmo. Qual é a sensação de ser aquele que já o tem? Não algum dia, não talvez, mas agora. Então respire nessa versão de você. Não para se torná-la, mas para sê-la. Essa é incorporação. E incorporação é como você colapsa probabilidades em presença. Agora, vamos deixar isso real. Vamos fazer o que a maioria das pessoas pula. Vamos integrar não apenas com pensamento, mas com vibração. Neste momento, onde quer que você esteja, feche seus olhos por um momento. Deixe seus ombros caírem. Sinta seu respiração se movendo através de você. Não porque você a comanda, mas porque ela simplesmente acontece. Essa é a simplicidade. Essa é a confiança. Essa é a inteligência natural da vida se expressando através de sua forma. Agora imagine uma versão de você que não mais persegue resultados. Uma versão que não precisa ver evidências para acreditar. Que não precisa se esforçar para se sentir digna. Que simplesmente sabe. Sabe que seu campo é magnético. Que seu alinhamento é suficiente. Que sua vibração, quando clara e coerente, molda matéria sem força. O que essa versão de você usa? Como elas caminham? O que elas não mais explicam, justificam, ou pensam demais? Sinta isso. Não com sua mente, mas com seu corpo. Porque manifestação não começa na mente. Ela começa no sistema nervoso, no coração, nas correntes magnéticas sutis da certeza. E dessa certeza, todas as coisas fluem. Isso não é uma performance. Isso não é outra técnica para verificar sua lista. Isso é um retorno à essência. Quanto menos você tenta impressionar o campo, mais ele reflete sua verdade. Porque o campo quântico não responde a quem você está tentando se tornar. Ele responde a quem você está sendo agora. Então faça da simplicidade sua frequência. Acorde e escolha sentir antes de agir.
se alinhar antes de planejar, incorporar antes de pedir. E quando a complexidade surgir, como surgirá, pause, respire. Lembre-se, complexidade é o ego tentando sobreviver. Simplicidade é a alma escolhendo criar. Você não precisa forçar clareza. Você apenas precisa remover o que está no caminho. E quando você fizer, a vida fica mais leve. As ideias ficam claras. As oportunidades aparecem. Não porque você as perseguiu, mas porque você se tornou a versão de você que elas já estavam procurando. Então vamos fechar o loop. O princípio da simplicidade não é uma técnica. É um estado. Um estado onde o desejo se torna identidade. Onde o pensamento se torna conhecimento. Onde você não pergunta mais como isso acontecerá, mas vive a partir de claro que já está feito porque na ordem implicada do universo já está feito. Você não está criando. Você está escolhendo. Você não está escalando em direção a isso. Você está se sintonizando nele. E uma vez que seu sinal se torna estável, claro, coerente, simples, o universo colapsa ao seu redor como um imã arrebatando metal para o lugar. Não porque você forçou, mas porque você se tornou. E agora em nosso capítulo final, iremos mais fundo. Não em entendimento, mas em incorporação. Porque a simplicidade não é algo que você faz, é algo que você é. Vamos nos tornar a frequência. Você ouviu isso antes. A consciência cria a realidade, mas poucos realmente entendem o que isso significa. Não filosoficamente, mecanicamente. No nível subatômico, o universo aguarda em potencial, em silêncio. Até que você veja, até que o observador entre no campo. E esse único ato de consciência não apenas muda o resultado, ele o escolhe. O experimento da fenda dupla abalou o fundamento da ciência. Não porque mostrou partículas se comportando de forma estranha, mas porque expôs algo terrivelmente libertador. Nada é real até que seja observado. Uma partícula existe em uma nuvem de possibilidades, forma de onda, até que um agente consciente, até apenas a presença de medição, a colapsa em um único resultado. E ainda, aqui está onde a maioria das pessoas fica presa. Eles pensam que observar significa observar sua realidade como um falcão, obsessivamente sobre sinais, constantemente verificando, está funcionando, atualizando a conta bancária, digitalizando o telefone, procurando evidências. Mas isso não é observação quântica. Isso é vigilância. E a vigilância carrega a vibração de desconfiança. A verdadeira observação não é do mundo externo, mas do sinal interno. A ilusão do esforço é a crença de que a ação física tem mais poder do que a coerência vibracional. Mas no modelo quântico, a ação apenas reorganiza o que já foi escolhido. É o efeito, não a causa. E se a escolha não foi feita na consciência, se a onda não colapsou através do alinhamento, então o esforço se torna uma performance em um teatro de atraso. Vamos mais fundo. O físico John Wheeler, aluno de Einstein, expandiu o experimento da fenda dupla em algo muito mais radical. O experimento de escolha atrasada. Nele, a realidade não apenas responde à observação. Ela reescreve o passado com base em quando a observação ocorre. As implicações são impressionantes. Seu estado de consciência presente pode influenciar como seu passado se desdobra para agora. O que significa que não é seu esforço, seu planejamento, ou até mesmo sua estratégia que está criando sua vida. É a qualidade de sua consciência no momento da observação. Então o que isso significa para a manifestação? Significa que tentar mais é como gritar sobre estática, ineficaz e exaustivo. Mas se tornar coerente, claro, focado, sincronizado emocionalmente envia um feixe de laser para o campo. É quando as partículas se alinham. É quando as linhas do tempo se dobram. É quando a vida parece se reorganizar a seu favor sem força. Mas espere, há uma volta. A maioria das pessoas pensa que está observando, mas na verdade está reagindo. Observação é quietude. Reação é caos. Reação é impulsionada por medo, por hábito, pela memória subconsciente de que não funcionou antes. E assim, sem saber, sua atenção colapsa a mesma realidade novamente e novamente. E novamente, não porque o universo é cruel, mas porque o observador é inconsciente. Aqui está a peça que falta. Seu estado emocional é o verdadeiro observador. É por isso que Neville Goddard disse: você não atrai o que quer, você atrai o que você é.
Porque quem você é emocionalmente, vibracionalmente, é o que o campo reconhece como verdade. E verdade é o que colapsa ondas em forma. O esforço frequentemente esconde uma energia mais profunda. Dúvida. Pense nisso. Quando você realmente acredita que algo é seu, você não explica em excesso. Você não persegue. Você não agarra. Você relaxa. Você sorri. Você sente isso já se desdobrando. Você se alinha. Mas quando você não acredita, o esforço se torna seu escudo. Você compensa demais. Você estrategiza. Você calcula. Você agarra. Mas ao fazer isso, você envia um sinal misto para o campo. Parte desejo, parte medo. E o universo, preciso como um espelho, reflete ambos. Isso não é dizer que a ação é errada, mas a ação sem clareza interna é como pintar uma parede rachada. Pode parecer bem por um tempo, mas por baixo a estrutura permanece instável. Então o que a verdadeira observação quântica parece? Parece assim. Você entra em um estado onde o sentimento do resultado se torna mais real para você do que a ausência dele. Você caminha, respira, fala e pensa como se já estivesse feito. Não fingindo, não forçando, mas de um conhecimento gentil e inabalável. Essa é a observação com coerência. É quando a onda escolhe se tornar seu mundo. Agora, uma interrupção de padrão. Pause aqui. O que você está fazendo atualmente em sua vida que está mascarando dúvida? Quais dos seus esforços são impulsionados pela fé e quais pelo medo? Você saberá por que um se sente expansivo e o outro se sente exaustivo. Aqui está o loop. O esforço cria resultados, mas apenas quando segue a identidade. Quando a ação emerge do ser, não da falta. Caso contrário, é movimento vazio. E ainda, aqui está a armadilha. Fomos recompensados pela sociedade por quanto tentamos, não por quanto confiamos. Fomos condicionados a valorizar o ativismo sobre o alinhamento, a celebrar a luta sobre a quietude. Mas o campo não responde a metais. Ele responde ao magnetismo. Quando você observa sua realidade desejada com coerência emocional limpa, sem o ruído do desespero ou a estática do controle, você se torna um imã. E a versão futura de você já codificada no campo começa a se desenrolar para agora. Não porque você forçou, mas porque você a igualou. Então agora a pergunta é, você é o observador colapsando seu futuro ou o reator repetindo seu passado? É para onde vamos depois. Porque a mudança real acontece quando você não apenas compreende a ciência, mas encarna a vibração. Quando a simplicidade se torna sua estratégia. Quando a quietude se torna seu superpoder e mais importante quando você para de procurar pelo resultado e começa a se tornar aquele que já vive lá. Esse é o momento em que a realidade se dobra. E estamos prestes a dobrá-la ainda mais. Na quietude de um lago calmo, seu reflexo aparece sem esforço. A superfície não precisa tentar. Não precisa se esforçar. Ela simplesmente está clara, silenciosa, receptiva. Essa é a coerência. Essa é a simplicidade em ação. E é exatamente como o campo quântico reconhece seu sinal. O que chamamos de universo não é alguma máquina cósmica distante avaliando seu valor. É um campo inteligente e participativo de possibilidades vibrantes, respondendo instantaneamente à frequência que você emite. Não as palavras que você diz, não as afirmações que você canta, mas a vibração por trás delas, a clareza emocional, a coerência. E aqui está o poder da simplicidade. Vamos trazer ciência. Dr. Joe Dispenza e o Instituto HeartMath mostraram através de centenas de estudos que quando seu cérebro e coração estão em coerência, seu campo eletromagnético fica ordenado e mensurável. Esse campo se estende até 3 metros de seu corpo, você literalmente transmite para o espaço. E quanto mais coerente seu campo, mais influência tem sobre matéria, probabilidade e interação. Mas coerência não pode emergir através de complexidade. Quando sua mente corre com dúvida, cálculo, medo, pensamento excessivo, seu campo fica incoerente. Como um rádio desafinado, seu sinal se dispersa. É por isso que quanto mais você tenta manifestar a partir de um estado caótico, mais desconectado você se sente. Você não está transmitindo clareza. Você está emitindo estática. Agora, vamos mudar a metáfora. Imagine que você é uma sinfonia. Cada pensamento, emoção e intenção é um instrumento.
Coerência é quando tocam em harmonia. Simplicidade é o maestro trazendo todos os elementos para um ritmo unificado. Sem simplicidade, cada parte toca mais alto, tentando ser ouvida. O resultado é barulho, com simplicidade o todo se torna lindo. O campo ouve e responde. Isso não é fantasia poética. É realidade bioelétrica. Seu corpo é um transmissor quântico. Suas emoções são um modulador. Suas crenças são a onda portadora. E quando você simplifica sua paisagem interna deixando ir o pensamento excessivo, soltando o resultado e sintonizando-se em estados elevados como gratidão, presença e certeza, seu sinal fica como um laser através da névoa. Agora, aqui está a volta. A simplicidade não é a remoção de ferramentas. É o refinamento do eu. Você pode meditar, visualizar, afirmar. Mas se você fizer isso de tensão, você amplifica a tensão. Se você fizer isso com uma necessidade de controlar, você irradia controle. Mas se você fizer isso de um estado de certeza facilitada, você se torna coerência em movimento. Vamos deixar isso real. Você entra em uma sala. Alguém está centrado, ainda sorrindo, não tentando impressionar, não tentando convencer, apenas presente. Sua energia preenche o espaço. Você se sente atraído. Essa é coerência. Ela não grita. Ela ressoa. Agora imagine se essa energia fosse direcionada não para pessoas mas para linhas do tempo, resultados, possibilidades. Esse é o verdadeiro segredo da manifestação. Não projetar mais alto, mas vibrar de forma mais verdadeira. E essa verdade só é acessada através da simplicidade. Mas por que a simplicidade é tão poderosa? Porque significa que você parou de perseguir. Perseguir carrega a frequência de que não está aqui. Simplicidade carrega a frequência de que já está. E essa mudança de identidade de buscador para seletor muda tudo. Lembre-se disso, o campo responde mais rápido ao ser do que ao fazer. Em um estudo conduzido na HeartMath, participantes foram solicitados a gerar emoções elevadas enquanto focavam em um resultado desejado. Aqueles que simplesmente sentiram a emoção de já ter sem se esforçar causaram mudanças físicas em amostras de DNA colocadas metros de distância. Isso não era visualização. Era alinhamento vibracional. E os que tentaram mais, que colocaram mais esforço mental, criaram menos efeito mensurável. Isso não é metáfora. É influência quântica mensurável. E revela um princípio universal. Coerência amplifica intenção. Esforço quando enraizado em resistência a distorce. Então como você acessa coerência? Se tornando simples em sua atenção. Se tornando deliberado em seu estado emocional. Escolhendo uma linha do tempo clara e se tornando match vibracional para isso de forma tão completa que o campo não tem escolha senão se reorganizar ao seu redor a frequência. Mas tenha cuidado, o ego resistirá a isso. Ele sussurrará, isso é preguiçoso. Você precisa fazer mais, planejar mais, empurrar mais. Por quê? Porque o ego se alimenta de complexidade. Ele sobrevive resolvendo problemas. Simplicidade ameaça sua sobrevivência. Porque simplicidade diz não há nada quebrado para consertar, apenas algo alinhado para receber. E aqui está o quebra-cabeça incompleto que a maioria dos ensinamentos perde. As pessoas perseguem técnicas. Eles perguntam, qual método funciona melhor? Mas essa é a pergunta errada. A verdadeira pergunta é, qual estado de ser você está emitindo enquanto faz a técnica? Porque duas pessoas podem fazer a mesma visualização, uma da confiança, uma do medo, e obter resultados opostos. Então não é o ritual, é a ressonância. Simplicidade é o sinal sagrado que diz, eu confio no campo. Eu sou o campo. Eu não persigo. Eu escolho. Essa é a frequência que dobra a realidade. Não através da agressão, mas através da sintonia. Coerência não é um presente para os poucos iluminados. É seu estado natural sob o ruído. Quanto mais você simplifica, mais acessa isso. Quanto mais você acessa isso, mais o campo o espelha. E quanto mais o campo o espelha, mais rápido seu futuro se torna seu agora. Mas ainda não exploramos a maior armadilha de todas, o ciclo do próprio esforço. Por que continuamos retornando a isso? Porque se sente tão sedutor e como romper esse loop para sempre? É para onde vamos depois. Você acorda com uma visão,
uma nova linha do tempo, uma realidade melhor. Você medita. Você visualiza. Você afirma com intensidade. Você se sente capacitado por um tempo. Então nada acontece. O mundo externo permanece imóvel. A dúvida se infiltra. Então você empurra mais. Você tenta mais métodos, mais técnicas, mais conteúdo, mais alinhamento. Mas por baixo de tudo é medo. Quieto, sutil, persistente. Você começa a perguntar: o que estou fazendo de errado? E o loop começa novamente. Esse é o loop do esforço. A armadilha mais sedutora na jornada de manifestação. Ele usa muitas máscaras. Ambição, dedicação, disciplina, até espiritualidade. Mas em seu núcleo, o loop do esforço é um loop de trauma, um mecanismo da mente subconsciente tentando ganhar o que ainda não se sente digna de receber. Ele acredita que se apenas trabalhar bastante espiritualmente, emocionalmente, energeticamente, finalmente pode merecer o resultado. Mas o campo quântico não responde a quanto você tenta. Ele responde a quanto verdadeiro você se sente. E aqui está a verdade. A maioria evita. O loop do esforço o mantém seguro. Não feliz, não realizado. Apenas seguro. Porque enquanto você está em movimento, você não está parado. E se você não está parado, você nunca tem que sentir o medo mais profundo. E se eu parar de tentar e nada acontecer? Mas e se essa quietude é exatamente onde a mudança começa? Vamos desconstruir isso. Esforço é a estratégia de sobrevivência da mente. No mundo físico, esforço faz sentido. Construa uma casa, carregue uma carga, treine seu corpo. O esforço cria resultado. Mas no mundo quântico, o esforço não se traduz diretamente. Por quê? Porque energia não se move por força. Ela se move por frequência. E frequência é ditada por clareza, não intensidade. Então quando você está preso no loop de esforço, obcecado com linhas do tempo, aperfeiçoando sua técnica, questionando cada pensamento, você está transmitindo incoerência. O sinal diz: eu não confio. E o campo, como um espelho, reflete exatamente isso. A tragédia é que a maioria das pessoas acredita que esse loop é progresso porque se sente ativo, se sente engajado. Mas não é evolução, é repetição. E a parte mais perigosa, o loop alimenta o ego. O ego diz: veja com quanto esforço estou tentando. Veja como sou espiritual. Veja quantas horas estou colocando. Mas tentar não é ser. Performar não é se alinhar. Movimento não é manifestação. Deixe-me dar-lhe uma interrupção de padrão. Há um leão na grama. Ele não persegue todos os antílopes que vê. Ele espera. Ele observa. Ele fica quieto. Sua energia se contrai em foco singular. E quando se move com precisão. Um salto, um golpe, sem desperdício, sem dúvida. Manifestação é a mesma. Quando sua energia está dispersa, perseguindo, forçando, pensando demais, você perde. Quando sua energia está alinhada, clara, silenciosa, ancorada, você acerta. O resultado encontra. E aqui está a camada mais profunda. O loop do esforço é frequentemente herdado de família, de cultura, de trauma coletivo. Você foi ensinado que descanso é fraqueza, que rendição é preguiça, que facilidade é imerecida. Então quando você finalmente prova simplicidade, se sente errado. Você a rejeita, a sabota porque seu sistema nervoso ainda não reconhece facilidade como segura, mas pode aprender. A neuroplasticidade nos mostra que estados emocionais repetidos reconfiguram o cérebro. Se você praticar simplicidade, não como evitação, mas como alinhamento, você ensina seu sistema uma nova verdade. Sou seguro na quietude. Sou poderoso na paz. Com o tempo, o loop se dissolve, mas não instantaneamente porque o ego vai lutar. Ele vai jogar culpa. Ele vai o seduzir de volta ao ruído. É quando você respira. E lembre-se, quanto mais sem esforço se sente, mais alinhado se torna. Então, como você sai do loop? Primeiro, você deve notá-lo. Consciência é o disruptor. Quando você sente o impulso de empurrar, pergunte: essa ação está vindo de clareza ou medo? Segundo, você deve se ancorar em simplicidade. Isso não significa não fazer nada.
Significa fazer menos, mas com presença completa. Uma visualização de 5 minutos em profunda ressonância emocional é mais poderosa do que 1 hora de afirmações distraídas. Terceiro, você deve escolher identidade sobre esforço. Não haja como alguém tentando manifestar. Incorpore alguém que já tem. Sinta agora. Fale agora. Mova-se a partir disso agora. E finalmente, você deve liberar a linha do tempo porque apego à velocidade é uma forma de controle e controle é medo disfarçado. Agora respire essa verdade. A versão de você que já vive sua realidade desejada não está se esforçando para criá-la. Eles simplesmente estão alinhados com isso. E se você parou de tentar criar e começou a lembrar? E se seu único trabalho é limpar o ruído para que a linha do tempo possa se revelar? Vamos mudar algo junto neste momento. Digite isso nos comentários para ancorar essa mudança. Eu sou a clareza, não do caos. Deixe essas palavras serem mais do que um comentário. Deixe ser uma declaração, um carimbo vibracional, um novo ponto de origem. Porque uma vez que você escolhe coerência, o loop começa a se dissolver. Não porque você o combateu, mas porque você se elevou acima dele. E dessa altitude, algo mágico acontece. O campo começa a se moldar ao seu redor a partir da quietude. Possibilidades convergem. O tempo colapsa. E o que uma vez se sentia distante se torna agora. Mas você ainda não terminou. Ainda há um princípio restante. O que traz tudo junto. O que mostra porque simplicidade não é apenas poderosa. É inevitável. É o que vamos explorar próximo. Existe uma lei universal escondida à vista. Uma que governa não apenas o mundo subatômico, mas a arquitetura da sua realidade. Não é barulhenta. Não demanda atenção. Mas uma vez vista, reescreve tudo o que você pensava saber sobre a criação. É chamada de princípio da simplicidade. E aqui está. Quanto menos resistência em seu campo, mais rápido a realidade colapsa em forma. Não o mais desejo, não o mais esforço, não as mais horas de foco, mas a menos resistência. Para entender isso, temos que entrar na mente de David Bohm, um dos físicos quânticos mais revolucionários do século XX. Bohm propôs algo radical que a realidade se desdobra de uma ordem invisível sob o que vemos. Um movimento oco, um campo implicado unificado do qual todas as coisas emergem. Em suas palavras, a ordem explícita, o mundo físico, é o desdobramento da ordem implicada, o campo de potencial infinito. Em termos mais simples, tudo que você poderia imaginar já existe como uma possibilidade no campo. Você não atrai seu futuro. Você se sintoniza nele. Você não constrói o resultado. Você o seleciona de um menu de realidades infinitas. Mas aqui está o paradoxo. Sua seleção não vem de querer. Vem de alinhamento. E o alinhamento só ocorre em simplicidade. Vamos trazer Neville Goddard. Ele ensinou que a presunção se endurece em fato, não esforço. Presunção, uma presunção limpa incorporada, emocionalmente saturada de que já está feito. E o que é presunção realmente? É uma certeza vibracional, uma clareza interna, uma simplicidade mental e emocional. Agora, pause, respire, deixe esse loop ficar aberto. Você foi ensinado a se esforçar, a agir, a falar isso para a existência. Mas no modelo quântico, ressonância é causalidade. E ressonância não pode emergir do ruído. Quanto mais você interfere, analisa, questiona e ajusta. Quanto mais estática você injeta em seu campo, e o campo não filtra intenção, ele reflete vibração. Aqui está o quebra-cabeça que a maioria perde. O desejo não é o problema. Mas quando o desejo é fundido com dúvida, cria resistência, e a resistência atrasa o colapso. É por isso que algumas pessoas manifestam facilmente, e outras lutam, não por causa da sorte. Mas porque algumas são simples em sua crença e outras estão enredadas em complexidade. Os que manifestam com graça têm uma coisa em comum. Eles renderam o como, o quando, e a necessidade de controlar. Eles escolheram uma realidade e então se tornaram a frequência dela. Deixe-me mostrar como isso funciona na natureza. Uma semente não se esforça para se tornar uma árvore. Ela mantém um projeto perfeito codificado em simplicidade. Quando o ambiente está certo, sol, solo, quietude, ela cresce. Não do esforço, da expressão. O campo de potencial responde da mesma forma. Seu desejo é a semente.
Sua coerência é o solo. A simplicidade é a luz solar que permite que emerja. Mas o que bloqueia esse processo? Muito fazer, muitos deveres, muitos sinais mistos. Você pede abundância, mas vibra urgência. Você pede amor, mas vibra falta de valor. Você quer clareza, mas analisa demais cada sinal. E assim o campo atrasa não como punição, mas como precisão. O colapso só pode ocorrer quando sua onda é estável e estabilidade é simplicidade. Agora vamos ancorar a ciência. Em termos quânticos, o colapso da função de onda, quando uma probabilidade se torna uma partícula, não é aleatório. É baseado em observação filtrada através de coerência vibracional. Seu sinal interno estabiliza um resultado em visibilidade. E quanto mais rápido essa coerência é alcançada, mais rápido é o colapso. Então aqui está o fio de ouro. Simplicidade não é passividade. É precisão. É a arte de se tornar tão vibracionalmente limpo, tão emocionalmente alinhado que o campo não tem escolha senão cristalizar o que você se tornou. Pense nisso como sintonizar um rádio. Você não faz a música. Você não força a canção. Você simplesmente encontra a frequência exata e a música aparece. Ela estava sempre lá, mas se torna real quando você para de virar o dial. Esse é o princípio da simplicidade. Mas aqui está a volta final. As pessoas temem a simplicidade porque a complexidade lhes dá uma desculpa. Você pensa que não está onde quer estar porque está perdendo uma etapa. Não está funcionando porque ainda não cicatrizou o suficiente. Talvez eu precise fazer mais. Mas a simplicidade remove os locais de esconderijo. Ela o confronta com a verdade incômoda. Você é o guardião. Sempre foi. Não é sobre culpa. É sobre poder. Porque uma vez que você percebe que sua realidade não é ganha mas permitida, você para de tentar controlar o campo e você começa a colaborar com ele. Então vamos fechar o loop. O princípio da simplicidade não é uma técnica. É um estado onde o desejo se torna identidade, onde o pensamento se torna conhecimento, onde você não pergunta mais como isso vai acontecer, mas vive a partir de, claro, já está feito. Porque na ordem implicada do universo, já está feito. Você não está criando. Você está escolhendo. Você não está subindo em direção a isso. Você está se sintonizando nele. E uma vez que seu sinal se torna estável, claro, coerente, simples, o universo colapsa ao seu redor como um imã arrebatando metal para o lugar. Não porque você forçou, mas porque você se tornou. E agora em nosso capítulo final, iremos mais fundo. Não em entendimento, mas em incorporação. Porque a simplicidade não é algo que você faz. É algo que você é. Vamos nos tornar a frequência. Você viu agora o que poucos verão. Que a chave para a manifestação quântica não está escondida em intensidade, complexidade ou busca interminável, mas na clareza sagrada da simplicidade. Não é encontrada em tentar mais, mas em sintonizar mais profundamente. E agora a verdadeira pergunta emerge. Como você vive isso? Como você se torna a frequência da simplicidade, não apenas em pensamento, mas em ser? Começa com uma mudança de identidade. A maioria das pessoas tenta manifestar como se estivessem fora do processo. Como uma criança pedindo um presente ao universo. Mas você não está fora do campo. Você é o campo localizado em forma temporariamente esquecendo sua autoridade criativa. Cada célula em seu corpo é uma antena quântica. Cada emoção um sinal. Cada crença um seletor. Simplicidade não é algo que você aplica às suas manifestações. É o estado para o qual você retorna quando se lembra de quem você realmente é. Então a prática não está em fazer mais, mas em desfazer o ruído. Desfaça a dúvida. Desfaça a performance. Desfaça a ilusão de que você deve provar seu valor para a realidade. Em vez disso, volte ao centro silencioso, o olho da tempestade, o ponto imóvel dentro de você onde todas as linhas do tempo convergem. A partir desse centro, faça a si mesmo. Qual é a sensação de ser aquele que já o tem? Não algum dia, não talvez, mas agora. Então respire nessa versão de você. Não para se torná-la, mas para sê-la. Essa é incorporação. E incorporação é como você colapsa probabilidades em presença. Agora, vamos deixar isso real. Vamos fazer o que a maioria das pessoas pula.
Vamos integrar não apenas com pensamento, mas com vibração. Neste momento, onde quer que você esteja, feche seus olhos por um momento. Deixe seus ombros caírem. Sinta sua respiração se movendo através de você. Não porque você a comanda, mas porque ela simplesmente acontece. Essa é a simplicidade. Essa é a confiança. Essa é a inteligência natural da vida se expressando através de sua forma. Agora imagine uma versão de você que não mais persegue resultados. Uma versão que não precisa ver evidências para acreditar. Que não precisa se esforçar para se sentir digna. Que simplesmente sabe. Sabe que seu campo é magnético. Que seu alinhamento é suficiente. Que sua vibração, quando clara e coerente, molda matéria sem força. O que essa versão de você usa? Como elas caminham? O que elas não mais explicam, justificam ou pensam demais? Sinta isso. Não com sua mente, mas com seu corpo. Porque manifestação não começa na mente. Ela começa no sistema nervoso, no coração, nas correntes magnéticas sutis da certeza. E dessa certeza, todas as coisas fluem. Isso não é uma performance. Isso não é outra técnica para verificar sua lista. Isso é um retorno à essência. Quanto menos você tenta impressionar o campo, mais ele reflete sua verdade. Porque o campo quântico não responde a quem você está tentando se tornar. Ele responde a quem você está sendo agora. Então faça da simplicidade sua frequência. Acorde e escolha sentir antes de agir. Se alinhar antes de planejar. Incorporar antes de pedir. E quando a complexidade surgir, como surgirá, pause, respire. Lembre-se, complexidade é o ego tentando sobreviver. Simplicidade é a alma escolhendo criar. Você não precisa forçar clareza. Você apenas precisa remover o que está no caminho. E quando você fizer, a vida fica mais leve. As ideias ficam claras. As oportunidades aparecem. Não porque você as perseguiu, mas porque você se tornou a versão de você que elas já estavam procurando. Agora, se essa jornada acendeu algo profundo em você, se algo antigo se lembrou de si mesmo entre as linhas, saiba disso. Você apenas arranhou a superfície. Esse caminho de encarnação quântica não é uma mudança única. É uma iniciação viva, uma lembrança, um retorno. E se você sente o chamado para ir mais fundo, não apenas em conhecimento, mas em ativação, há um recurso esperando por você. É chamado Desperte seu poder quântico. É mais do que um livro. É uma ferramenta de frequência, um mapa para aqueles prontos para sair do labirinto mental e para a simplicidade incorporada. É projetado para ajudá-lo a estabilizar o estado, deslocar linhas do tempo com precisão e magnetizar a realidade de dentro para fora. Você encontrará o link no comentário fixado abaixo. Se sua intuição sente, siga-a, deixe-a o encontrar onde você está. Deixe-a o expandir para quem você já é. Porque isso não é o fim. É a borda de algo extraordinário. Um novo você, uma nova frequência, um novo campo. E daqui tudo muda.